Crise no São Paulo, pai. Crise. É crise. Ah, não é crise, você tá sendo... Pô, é crise, meu irmão. Vou fazer o quê? É crise, é crise. Olha lá a fotinha do Juju ali. Tá apreensivo, por quê? Crise se instaurou no futebol do São Paulo. Salários atrasados. E aí, eu vou deixar claro, né? Porque o pessoal de lá não gosta quando a gente fala salário atrasado, entendeu? Então, né? Pô, direito de imagem, vai. O que na prática é a mesma M. Entendeu? A mesma M, só muda a nomenclatura. É pagamento, meu irmão. E tá atrasado, sim. Tá atrasado, tá atrasado. Inclusive, olha só. Por isso que eu falo que vocês têm que acompanhar mais aqui a gente. Foi no... Eu não lembro se foi no pré ou se foi no pós, no Mirassol. Eu falei sobre os atrasados. Falei, ó, tá 2 meses. Aí, quando sai na TNT, quando sai lá no André Hernan, quando sai lá da ESPN, todo mundo, faz mó estardalhaço. E não fala que saiu aqui da Rádio Fute Mais, né? Que saiu aqui do Alexander Vieira. Tô de olho em vocês, viu? Rapaz. E aí são 2 meses aí de vencimentos, né, atrasados dos direitos de imagem. E aí é importante trazer o seguinte: infelizmente, tá? Essa é uma prática que vem sendo adotada durante basicamente todo o ano, tá? Por conta a alegação da gestão é de que é um fluxo de caixa. Por fluxo de caixa, a gente paga tudo em dia no CLT, no prazo bonitinho lá, todo dia 5 dia útil, né? Todo quinto dia útil do mês tá lá pingando na conta do CLT. Para você aí que é CLT, vamos fazer assim, ó. Você não recebe dia 5 e dia 20? Exemplo. É como se você recebesse o dia 5 bonitinho, só que aí no dia 20 vai demorar uns 2, 3 meses para cair esse do dia 20. Então é mais ou menos nesse cenário que infelizmente passa hoje o São Paulo. E aí, do que a gente tem de informação, são 2 coisas, tá? Primeiro, é óbvio que é uma questão chata para os jogadores? A gente entra em contato, os caras falam. Ninguém fala, não, Alex, normalzão, ó, que legal, bacana, tá de boa pra gente. Não, obviamente que não, os caras gostariam de receber. Só que daí isso virar algo muito grande, dos caras estarem de sacanagem, de corpo mole ou de protesto porque não estão recebendo em dia, aí isso jamais aconteceu. Tanto é que conversei com... E eu vou falar, não vou falar os jogadores, mas com 2 jogadores. E aí peguei 2 aspas deles que são importantes. O primeiro que tá há mais tempo. Cara, a gente foi campeão da Copa do Brasil, também tendo coisa atrasada, tendo direito de imagem atrasado. E a gente foi campeão da Copa do Brasil. O que prova que, né, não é porque tá atrasado que as coisas não estão andando. Aí o outro me falou que quando tava na época lá que tava bem com o Crespo, também eles estavam com coisas atrasadas. E não foi assim do tipo, me vangloriando. Não, foi no sentido tipo, Alex, já teve em outros momentos da temporada ou nos últimos anos algumas coisas atrasadas e nem por isso as coisas não aconteceram dentro de campo. Então, não atrelam toda essa questão da má fase, das 8 derrotas nos últimos 10 jogos, por conta desses atrasados. Entendeu? É óbvio, Alex, eu acho que você elimina uma coisinha, né? Você tá com tudo em dia, porque às vezes o Luciano, o Lucas, o Oscar, beleza, os caras conseguem se virar, né? Mas às vezes, por exemplo, alguém que começou a ganhar dinheiro agora, um Rodriguinho, um Mike, ou até outros jogadores, né? Que, por exemplo, Sabino voltou a ganhar bem agora, bem é muito forte também, mas voltou a ter um salário para os padrões brasileiros, para o futebol ainda é baixo, mas para os padrões brasileiros, um salário legal. Então, é complicado, entendeu? É difícil. Então, seria menos um problema. Quando você está com dívida, naturalmente no seu trabalho, na sua rotina, aquilo te afeta, aquilo é complicado. Né? Você pode falar que não, mas acaba prejudicando o seu dia a dia. Então, acho que seria uma forma, né, de você eliminar essa questão. O que infelizmente não acontece. Então, existem sim os investimentos atrasados. A diretoria do São Paulo nega os 2 meses, tá? Mas eu confirmo para vocês com a outra parte. Não é que nega muito forte, não confirma. Prefere não opinar.
A gente questiona lá, não, isso aí deixa, não vou, pode falar, é que o clube não confirma. Entendeu? O clube não confirma, porque o clube não quer assumir isso, entendeu? Mas da parte dos atletas, sim, tem realmente esses vencimentos atrasados. E aí, a ideia seria justamente fazer a quitação ainda essa semana, tá? Do primeiro mês. E aí o São Paulo quer ir para 2026 já com tudo quitado, com tudo em dia com os atletas e começar 2026 com tudo em dia. Beleza? E aí tem bicho para falar, tem mais coisa, mas a gente vai deixar para o próximo tema. Quero ouvir de Ilídio Teixeira essa questão aí dos atrasados, senhor Ilídio. Bom, acho o seguinte, dentro desse negócio do mercado, esse negócio de salário para mim é uma coisa sagrada, cara. Eu acho que assim, salário tem que estar pago, tem que estar em dia. Você entendeu? Não importa se o cara ganha 45 mil reais como o Rodriguinho ou se ele ganha 2 milhões igual o Oscar. Porque é aquela coisa, o cara ganha aquilo que ficou acertado com o clube. O clube não foi lá e acertou o salário com o cara, não falou, ó, você vai ganhar tanto de CLT e tanto de direito de imagem, então o São Paulo tem que arcar com suas despesas, entendeu? O cara que ganha 45 mil, o cara que ganha R$ 1.000, ele tem a vida, o custo de vida dele de R$ 1.000, tal, ele tem a vidinha dele, as continhas dele lá, ele paga lá com os R$ 1.000 dele. O cara que tem 2 milhões de reais, ele também tem a vida dele adaptada aos 2 milhões dele. Então, sabe, não tem essa. O cara ganha muito dinheiro e não deve fazer falta para ele. Faz falta, sim, claro que faz falta. E é o acertado, o que é combinado não está errado, entendeu? Então o São Paulo tem que arcar, sim. A gente já ouviu essa história de atrasar 2 meses, quem quiser depois só jogar aí nas redes sociais, no YouTube, tem o nosso querido Carlos Belmonte falando disso como se fosse uma coisa legal, uma coisa bacana. Legal que eu falo, não legal de dentro da lei, legal de bacana, uma coisa, não, a gente atrasa 2 meses mesmo, isso é de praxe. Não é de praxe, isso daí é de praxe para time safado, para diretoria sem vergonha que não paga, entendeu? Isso daí não é certo. Os caras têm que pagar o salário dos jogadores. Os caras não estão jogando nada. Isso é outra coisa. Aí vai na outra discussão que a gente tem de contratar jogador errado. É aquele negócio que a gente fala de 21 jogadores acima de 28 anos, 16 acima dos 30. Isso é outra conversa. O jogador vive machucado. Também é outra conversa, entendeu? O que tem ali de salário, se foi acertado, se está no contrato, tem que pagar. Não tem essa de ficar atrasando 2 meses porque é direito de imagem. Então o São Paulo tem que parar com essa prática ridícula. Isso é uma prática ridícula de time. Bom, é um time que realmente o São Paulo, não é instituição, tá, gente? Então vamos falar da gestão. É de uma gestão que deixa muito a desejar. É uma gestão que envergonha o torcedor. Se não bastasse a falta de resultados, se não faltasse tudo que está acontecendo com o time, as desclassificações, a chance, pelo jeito nós não vamos para a Libertadores, se for a gente vai numa pré, o ano que vem é capaz de a gente, sei lá, entrar na pré e não passar, vai ser mais um vexame. Além de tudo isso, ainda o torcedor tem que abrir aí os portais, né, e ver que o São Paulo não está pagando o salário dos jogadores, e aí é mais uma para o torcedor do adversário vir tirar uma onda com a cara do torcedor são paulino. Então não está fácil. Então essa diretoria tem que aprender. Já com a idade que esses caras têm, se eles não aprenderam, não vão aprender mais, né? Porque, pelo amor de Deus. Então o São Paulo tem que... Eu prefiro que até a gente estava falando aqui, né, do programa lá, que a gente é mais crítico lá no programa de segunda, mas às vezes é melhor você ter uma diminuição drástica da folha salarial, contratar jogadores que têm mais ímpeto, de mais vontade, sabe, aquela coisa do jogador que está correndo pelo prato e feijão, do que ter esses jogadores com salários altos que você não consegue pagar. E aí aí a gente não sabe se o cara não está jogando porque o cara não está bem fisicamente, não está bem psicologicamente, porque o cara está fazendo corpo mole porque não está recebendo salário. Também não dá para a gente criticar, não, se de repente o cara falar, não,
É aquela história do Vampeta, né? Os caras fingem que me pagam, eu finjo que jogo, entendeu? Então, acho que assim, essa história toda, o Alexander já explicou, todo mundo já, muita gente explicou. Aliás, acho que eu tenho até que fazer um vídeo, viu, Alexander, explicando, porque o pessoal criticou bastante essa história aí do. Eu vou ter que explicar, eu acho que de uma forma mais engraçadinha para ver se o pessoal entende. Mas não importa. O salário dos caras está atrasado, está acordado e o São Paulo tinha que ter, no mínimo, a dignidade de manter os salários dos jogadores em dia para que a gente possa cobrar o desempenho deles em campo sem eles ter que depois falar, mas a gente não está recebendo. Então a gente não joga porque a gente não recebe. Se eles estiverem em dia, a gente vai cobrar deles mais vontade em campo, que a gente não está mais vendo, mais disposição tática, técnica, que a gente não está mais vendo, porque é inadmissível a terceira maior torcida do país tá passando essa vergonha por falta até de pagamento de salário dos seus jogadores. E aí, só para fechar, assim, na minha cabeça, isso é natural, como ele te trouxe. Não importa se é o Rodriguinho que ganha 45 ou se é o Lucas Moura que ganha quase 2. Cara, eu falo por mim. Cara, e acho que falo por todos também. Na sua vida, cara, você tem um padrão de vida. Você tem. Imagina você ficar com 2 meses do seu dinheiro lá parado, sabe? E aí você tem que tirar das suas economias, ou às vezes você ainda nem conseguiu uma maturidade financeira para ter um caixa, uma reserva de emergência, para você ter ali um dinheiro que você está investindo, que está rodando para você, se é poupança, CDI, Tesouro Direto, enfim. Se você não tem você ainda, e é normal, né? Ninguém nasce sabendo, você ainda não tem essa maturidade financeira. Aí você chega num clube como o São Paulo e você fala, pô, legal, deve ser um clube grande, paga em dia, então eu posso dar tempo ao tempo de eu me organizar financeiramente. Fora que, com certeza, vários desses jogadores, e é uma história que eu sempre ouço, esses jogadores, cara, eles mudam a família. Não é só tipo, por exemplo, eu sou responsável aqui pela minha esposa e futuramente pelos meus filhos. Os jogadores não, cara. Os jogadores ele é pai, é mãe, é tio, é sobrinho, é todo mundo que deposita essa esperança e o jogador tá lá bancando a vida de todo mundo, porque é a vida de todo mundo que ele tem que mudar, entendeu? Então, cara, é natural. Seria menos um problema na vida do cara. O cara pode ter problema com a esposa, pode ter problema com a família, pode ter problema com ele mesmo, pode ter pode ter problema com algum vício, pode ter alguma coisa na vida dele. Aí você enfia. Todo mundo tem problemas. Aí você enfia mais um, que é o cara não recebe em dia. Sabe? É uma prática, como ele te falou, é o básico. É o básico pro cara. Em qualquer área, em qualquer área. Pra pessoa performar, você tem que deixar ela o mais confortável possível. Um ambiente de trabalho estável, pagando em dia, pagando bons salários, para aquela pessoa ela performar da melhor forma. E aí o São Paulo Futebol Clube, que arrecada 800 milhões por ano, pegando o ano passado, 800 milhões. E o São Paulo não consegue pagar seus jogadores em dia, pô. Que é o básico, o básico. E infelizmente, o que acontece muito nessa gestão. A gestão que ela não consegue fazer o básico. A gente não tá falando que, pô, a diretoria é ruim em contratação, a diretoria, sabe, alguma coisinha ali, pô, aquele atacante que contratou não rendeu. Não, é uma gestão que não consegue fazer o básico. E isso assusta e assusta demais.